Interessante. Não permita que as pessoas te coloquem ou te venham impor a você uma visão de galinha, onde você fica só no mesmo. Deixa que a visão de águia seja posta nos seus olhos. Amém, queridos? Amém. Nós temos a visão de Israel. Israel vive no presente, mas com a mentalidade no futuro, com a visão no futuro. Israel é o povo do futuro. Amém, queridos? Israel é o povo do futuro. Israel colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, e ali abençoou. E tem algo aqui que é muito lindo que aconteceu aqui, que daqui a pouco nós vamos ver. Israel faz menção de Manassés e Efraim a tal ponto de serem contados como tribos. Forte isso, né, gente? Muito forte isso. Capítulo 49 vai falar da bênção de Israel para cada filho, ou o seu legado. Vocês lembram disso? Vai falando ali de Rúben, de Simeão. Nós vimos ali que cada um tinha uma particularidade, não é isso? Nós vimos ali que Rúben era o primogênito, mas perdeu o posto. E se eu esquecer, me lembra que eu vou falar dessa primogenitura, tá? Tem algo forte sobre isso. Simeão e Levi eram bem parecidos, né? O texto mesmo diz que eles eram tomados pela violência. É isso? E eu acho que é por isso que hoje essa herança de violência tem tomado conta de alguns dos nossos colegas pastores ou líderes. Porque eles vão pregar e quebram tudo. Então acho que essa violência tem se tomado uma proporção nesses dias. Pastor fulano veio aqui e quebrou tudo. Eu falei, gente, essa violência. Vem falando sobre Judá, que Judá seria reconhecido pelos seus irmãos. Isso é profético. Isso é profético. Judá seria reconhecido pelos irmãos. Diga amém, querido. Amém. Se conecte aí. Você tem ideia do que é isso? Você vem de uma linhagem de Judá. E assim como Judá seria reconhecido pelos irmãos, ora, pois, nós também seremos reconhecidos pelos nossos irmãos. Amém. Amém? Ora, vem falar de Zebulon, né, quem gosta de pescar, quem tem aí muita coisa a fazer em navios. Zebulon, né? Issacar, meio devagar, mas a Torá fala de algo... o Midrash fala um pouquinho diferente disso, não é o caso agora. Vem falando de Dan, Gad, Asher, enfim, vai até Benjamim. E ali, no capítulo 50, é a morte de Yosef. Aliás, é levado o corpo de Israel para onde, gente? Me ajuda aí. Isso, para Canaã, na caverna de Macpelá. E um dia eu vou visitar lá, hein? Amém. Caverna de Macpelá é onde está enterrado quem? Abraão, Isaac, Sara, Lia, Jacó. Mas quem? Falta dois. Adão e Eva. Também foram enterrados lá antes mesmo de Abraão comprar a caverna de Macpelá dos filhos de Het, né, o campo de Efron. E nós vemos aqui algo muito interessante. Eu quero que você grave isso. Prestou atenção que Abraão não teve o corpo embalsamado, nem Isaac, mas Israel, o corpo foi embalsamado. Isso é muito interessante, sabia, gente? Mas o embalsamento embalsamamento. Isso é coisa de egípcio. Mas aqui é um segredo muito interessante. Porque o ato de você embalsamar o corpo vai falar de uma preservação daquele corpo. Ou seja, Israel é preservado.
Israel é preservado até hoje. Amém, amém. Passam-se os povos, passam-se as nações, passam-se os modismos, passam-se seja lá o que for, Israel continua Israel. Amém. Que os povos que foram contemporâneos de Israel, que não existe mais, acompanharam Israel guardar o Shabat. Os povos que passaram por Israel, que não existe mais, viram Israel celebrar Pessah. Aleluia. Viram Israel celebrar Shavuot. Viram Israel celebrar Rosh Hashanah. Viram Israel em Sukkot. Amém. Vocês têm ideia do que é isso? Porque Israel foi embalsamado. Ele foi preservado. Aleluia. E além dele ter sido preservado, ele foi sepultado em Macpelá. Dá trabalho. Você embalsamar. Você sabe como é que se faz o embalsamamento? Sabe como é que se faz? Muitas ervas aromáticas, ou perfumes em si, óleos para embalsamar. Porque o óleo preserva. O óleo mantém. O óleo te isola de uma boa maneira. Um bom tom que eu estou falando. O óleo, ele te sela. Aleluia. Guardar tudo. Queridos, o que você tem recebido até hoje tem que ser guardado. Tem que ser preservado. Seu corpo precisa não ser embalsamado, porque você não é múmia, mas seu corpo precisa ser preservado. Amém. Das bactérias, das ações externas que vêm contra você. Por isso que o corpo dura, olha, centenas de anos, porque não há ação bacteriana, não há nada externo que venha a atingir o corpo. E isso é muito interessante, queridos. Nós, como esses agentes que lutamos para preservar Israel, nós temos que preservar Israel, passar na atadura o tempo todo, para que nenhum agente de fora venha corromper, venha matar. Amém. Vocês entendem isso? Como é que isso é sério? As pessoas não preservam. É colocar um costume pagão dentro de algo sadio, ou dentro de algo kosher. E ainda dizer que é santo. Não é. Por isso que Israel foi embalsamado e levado para fora do Egito. É para fora. Nem depois de morto o Egito era digno de receber aquele corpo. Nem depois de morto. E queridos, isso é sério, hein? Porque a geografia do verbo haver, há geografias que não são dignas de muitos corpos aqui. Eu costumo brincar, mas isso é uma realidade. Até o nosso suor, que é santo, essa terra muitas vezes não é digna de receber. Quem era Israel? O legado que ele levava de seus pais. Vocês imaginam quando Israel chegou no Egito? Porque a fama de Israel corria por toda aquela região. Chegou o homem aí. E agora esse camarada partiu. E aí não houve preocupação por parte dos egípcios, não. Vocês sabiam disso? Aconteceu algo como acontece. O pastor não está aqui hoje, né? Só na China, e Brasil é um país chinês, né? Aconteceu algo que acontece em vários lugares. Israel partiu, morreu. E os irmãos de Yosef rapidinho marcaram uma audiência. Falaram assim: nosso pai morreu, tu vai fazer o que com a gente agora? Não é isso? Esse tempo todo ninguém procurou Yosef para pedir um perdão, para um reatar de relacionamento. Muito pelo contrário, Yosef chorou com os irmãos. Os irmãos de Yosef não. Mas quando o pai morreu, olha o pensamento dos irmãos. Constatando a morte de seu pai,
Os irmãos de Iosef disseram: talvez Iosef nos odeie e deseje vingar-se de nós por todo o sofrimento que causamos. Queridos, aqui Iosef já estava com quase 110 anos. Isso prova que os irmãos de Iosef não mudaram. Presta atenção nisso. Queridos, tem crente que passa ano, entra ano, sai ano, entra ano. Olha, dia 31 está aí para quem vai cruzar o ano, para quem vai festejar, de joelho dobrado, e chora, e faz um voto com Deus. Não, porque nesse ano, Senhor, ainda faz aquela oração: eu vou entrar com o pé direito. E ainda faz oração desse tipo: eu vou ser uma pessoa diferente. E tal, porque na primeira semana já foi tudo por água abaixo. E entra ano, e sai ano, e faz voto, e tem experiência com Deus, vive momentos tremendos com Deus, mas não muda. Cai, fala em língua, fica se estrebuchando, faz o que for, vê o poder de Deus, mas não muda. E os irmãos de Iosef não mudaram. O pensamento é: agora é a vez dele. Estavam se apoiando no pai, né? E há pessoas que se apoiam no pai de uma forma indevida, porque sua vida precisa estar apoiada no pai. Amém. Amém? Nossa vida precisa estar agarrada no nosso pai, Aleluia. mas não com más intenções. Amém. Israel morreu com quantos anos? 147 anos. Faz uma matemática aí e vê quanto dá 147. 12. 147 dá 12. Ok? E Jacó, ou Israel, viveu 17 anos no Egito. Olha que interessante, que Israel ficou sem Iosef durante 17 anos. Ou seja, Deus restituiu para Israel o tempo que ele ficou sem o filho. Agora, Iosef estava sustentando seu pai. Lindo isso, né? Porque a dor de Israel foi recompensada, agora vivendo o mesmo período com seu filho. Ok? Algo aqui interessante nessa paraxá: e viveu como Israel viveu. Nessa caminhada, o que aconteceu com Israel? Um legado que ele deixou para seus filhos, como bênção. Ele deixou esse legado. Mas veja bem, no capítulo 48, o que acontece? Um legado tremendo que serve para mim e para você como descendente de Israel. E eu não sei em que nível de descendente, mas nós somos o quê? O Tata quanto? Nós somos os Tata mil, né? De neto, né? Tata milhões de neto de Israel. Olha o que acontece aqui. Preste atenção. Verso 15, capítulo 48. A seguir, ele abençoou Iosef, Israel, né? O Deus em cuja presença meus pais Abraão e Isaque viveram. Olha a palavra, viveram. O Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até o dia de hoje, isso fala de viver. O anjo que me salvou de todo mal abençoe esses meninos. Quem eram os meninos? Efraim e Manassés. Abençoe esses meninos. Interessante que antes Israel fala assim: quem são estes? Ele não reconhece. O homem já estava velho. Diz que abençoou os netos, mas ele não conseguia reconhecer. Quem são esses aqui? Meu pai, são os meus filhos que Deus me deu aqui nessa terra. Manassés fala de esquecimento. E Efraim? Fruto. O nome tem peso. Entende? Aí, existem alguns irmãos nossos que, quando
se convertem, posso dizer, André, né? André Nascimento, bem Abraham, Yaakov, e tanto quanto é coisa. O nome pesa, e pesa bastante, principalmente quando é Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele cruza as mãos, abençoa, e olha o que Israel diz sobre esses meninos, hein? Que eles se lembrem de quem eu sou e do que eu represento. Gente, isso é muito forte. Olha, que eles se lembrem de quem eu sou e do que eu represento, da mesma forma que meus pais Abraão e Isaac, quem eles foram e o que eles representaram. Isso se fala de um estilo de vida. Os Shabat de talit quando éramos pequenos. As meninas, mulheres aqui, nunca se colocaram um véu para acender a janta do Shabat em suas casas. Nunca tivemos esse privilégio, mas esse mandamento recai também sobre nós. Porque assim como Manassés e Efraim, criados fora de todo esse padrão, nós também fomos criados fora desse padrão. Fomos criados fora de tudo isso. Vocês imaginem que, olha, trazendo para a imagem de hoje, Efraim e Manassés nem sabiam o que era um kippá. Eles nem sabiam o que era um talit. Eles até ouviam o que seu pai Yosef ensinava, mas eles não tinham ideia do que era isso. Só assim, não, eu sei o que é o Shabat, tem que acender a luz do Evangelho, tem um tal de Kiddush, eu sei como é que funciona. Coloque a mão, aí eu não sei. E Israel, o avô, vem sobre ele e fala assim, que vocês se lembrem de quem eu sou. Como é que eu vou me lembrar de alguém que eu nunca convivi? Eu sei. Como? E do que eu represento, queridos, para você ser representante de alguém, você tem que conhecer esse alguém. Amém. Para você ser um representante de uma empresa, você tem que trabalhar na empresa. Como que você vai representar uma empresa se você nem trabalha lá? Você entende? Como você representa uma bandeira que você não veste essa bandeira, você não usa? Como você vai representar uma camisa se você nunca vestiu essa camisa? Então, como você pode dizer, ou como alguns irmãos nossos podem dizer, não, Israel, eu amo. Como que você vai amar alguém se você não tem intimidade com esse alguém? Queridos, Israel não é uma bandeira no púlpito, não é uma bandeira na sua congregação. Como você pode dizer se você não tem um relacionamento íntimo e dizer assim, eu amo Israel? Como? Como? Como um casal chega a um ponto de um marido e uma mulher, ou dos noivos dizerem um para o outro, eu te amo, de uma hora para outra? A não ser que seja, olha, conversa. E muitos têm essa conversa com Israel. Não ama Israel, não ama nada. Ama Israel, tire as práticas pagãs dentro da congregação da sua vida, tira. Aí você prova que ama. Assim como Yeshua. Você me ama? Você quer me seguir? Guarde os mandamentos então. Não sabe nem o primeiro. Nem o primeiro. E diz que ama. Não ama nada. Queridos, essa é uma missão muito forte que Israel lança sobre Efraim e Manassés. E essa missão também recai sobre nós. Amar uma pessoa que você nunca conviveu, que você tem que amar muito mais. Você sabe o que você amar uma pessoa que já morreu? Mas você amar essa pessoa que você nunca conviveu com ela, queridos, você tem que amar muito mais do que aquele que você está vendo. Porque aquele que você vê é muito fácil, eu estou vendo. Mas amar uma pessoa que você... Querido, você imagine como uma criança pode amar um pai que nunca conviveu com esse pai. Pode ter uma saudade, poxa, eu queria conhecer meu pai. Mas já prestou atenção na reação de uma criança que não foi criada com a mãe e nem foi criada com o pai, um dos dois, e chega o dia do encontro, ela fica meio que sem ação.
que eu faço agora? Vai que minha mãe não gosta de um abraço. Doido para beijar meu pai, mas vai que meu pai não gosta de um beijo. A pessoa fica... Então nós, como esses descendentes de Yosef, né, que fomos criados em meio a esse Egito, que Brasil é Egito. Eu acho que Egito ainda é pouco para o Brasil. Não é verdade? Eu acho que o Brasil está Egito ao quadrado. De tanta corrupção, de tanta idolatria. E eu não digo idolatria do ímpio, não, idolatria do crente. Nem a apóstola citou uma frase esses dias que eu falei, rapaz, isso é forte, hein? Porque o mundo dorme nas trevas, ela disse isso. Mas a igreja dorme na luz. É pior ainda, né? Porque quem está perdido, está perdido. Agora, bater no peito, não, eu sou crente, eu sou isso, mas quando se fala das suas raízes, raiz, nem eu sabia. Isso é muito forte, gente. Eu quando li isso aqui, que Israel diz que ele se lembre de quem eu sou e do que eu represento. Todo discípulo de Yeshua tem que saber o que é Israel, ou quem é Israel. E para isso você não precisa ir lá. Se Deus te der recurso para ir, vá. Amém. E não hesite, hein? Amém. Não hesite. Vá. Mas você precisa mergulhar muito para você saber quem é Israel na sua vida. Viu como é que eu peguei de surpresa? Que Israel, quem é Israel para você? Agora eu posso inverter a pergunta, não é? O que Israel representa para você? Agora, quem é Israel para você? Quem é? Só o ventilador? Representa para você? Assim como Abraão, assim como Isaac, e por aí vai. Forte isso, né, gente? Shabat, e logo de noite, né? Que eles se lembrem, no momento da benção, era um momento da imposição das mãos. Vocês têm ideia do que é isso? Não tinha aquele xerebecanta, não tinha halais, não tinha nada disso. O que Israel estava dizendo, olha, eu vou abençoar. Mas é como se a bênção dele estivesse ligada ao lembrar. Que esses meninos se lembrem. E na cabeça de Yosef, devia estar assim, como que eu vou fazer isso? Aqueles meninos deviam estar assim, como que eu vou fazer? E criança sabe como é, né? Um do lado do outro devia estar assim, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai fazer esse negócio aí, eu, Manassés? Eu falei, sei lá, tu que é o mais velho aí, tu tem que saber, né? Como que a gente vai lembrar do avô? A gente nunca conviveu com o nosso avô. E aí o que vai fazer? Vamos pedir ao Eterno para que ele viva mais um pouquinho, né? Para a gente ficar perto dele. Uma missão muito forte para alguém que nunca conviveu com Israel. Para quem está lá, é muito fácil representar Israel. Para quem é de sangue e vive lá, queridos, é muito bom você celebrar o Shabat em Israel. Tudo coopera. Está todo mundo na mesma sintonia. Primeiro, fecha tudo. Ou seja, pizza, churrasquinho, Coca-Cola. Não compra de jeito nenhum. Você não compra nada. Para onde você vai, está fechado. E para onde você vai, as pessoas estão celebrando o Shabat. Queridos, olha, mas isso é muito fácil. Agora, celebrar o Shabat, Belford Roxo, Rua Hermínia número 56, com tudo não cooperando à sua volta, é uma missão árdua. É aí que você tem que demonstrar assim, eu amo. É aí que você tem que dar o seu rostinho à tapa. É aí que você tem que mostrar quem é Israel para você. Ainda mais numa data como hoje. Todo mundo viajando e você também na mesma estrada, só que indo para o Shabat. Aleluia. Aleluia. Quem entende isso? Sim. Meu Deus. Essa é uma missão que nós temos também, como esses meninos tiveram. Todo
todo mundo fazendo uma coisa e você fazendo outra. O que Israel representa para mim? Aonde você vai? Quem é Israel para você? Aonde você vai? O que Israel representa para você? Sabe como é o final dessa missão? Preservação. Sabe por que os crentes hoje não sabem dizer o que é Israel? Porque eles não preservaram. Porque é muito difícil viver num país fora de Israel, você preservar Israel, querido. Onde os modismos vão numa rota. E essa rota é uma rota de sucesso em várias áreas. E você tem que ir na contramão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Queridos, é o tempo inteiro você falando de Yeshua, de Shabbat. Você tem que remar o tempo todo. Você tem que ter braço forte para remar na contramão. E eu não falo da contramão do sistema. Eu falo da contramão do próprio curso que você está. Imagina isso.